Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Com muita alegria no coração, né? Deus te abençoe um maravilhoso sábado, né? Dia de descanso é o sábado, mas muitos hoje têm o seu trabalho. Deus te abençoe no seu trabalho, Deus abençoe você no seu descanso. A dona de casa é sábado para ela hoje, talvez não vá ao emprego, mas hoje é o serviço da casa, né? É o do lar hoje. É o trabalho também, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tenha um feliz dia abençoado na presença do Senhor. Que a graça de Deus sustente o nosso coração sempre, né? A nossa vida. Enquanto vivemos nesta terra, somos carentes da graça de Deus para manter a nossa vida. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Vamos então à presença de Deus mais um pouquinho com a palavra bendita do nosso Deus, né? A palavra de Deus para alimentar o nosso coração, trazer o conhecimento escriturístico para o nosso coração. Isso é muito bom. Se nós temos um Criador, né? Todos nós cremos que há pessoas, seres, tudo tem vida, há um universo acima de nós, sustentado, que não se abala, não balança, permanece firme. Quem criou todo este universo, quem criou todos os seres, há um Criador para tudo isso, né? Uma inteligência atrás disso, dominando todas as coisas, e nisto sabemos que é o nosso Deus, o Criador da nossa vida. Então este Deus é maravilhoso, ele tem nos criado e é bom conhecê-lo, né? Muitas vezes gostamos de conhecer um artista, as pessoas vão a grandes shows para conhecer artistas renomados, né? Mas muitas vezes a falha é em não querer, em não buscar e não conhecer Deus. Por que não conhecê-lo, né? Como Deus dá-se a conhecer? Ele se revela, ele se mostra e ele tem a sua maneira. Então, sempre para conhecer a palavra de Deus, nós precisamos de saber como é que Deus faz isso. Então vamos pensar nesta manhã, a quem o Senhor revela o seu segredo, né? Tudo aquilo que está em sua palavra, está na Bíblia, como é que Deus revela isto? Então nós temos Amós, no capítulo 3, no verso 7, onde a palavra de Deus nos relata: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Então, a quem Deus revela o seu segredo, então tudo quanto Deus vai fazer, primeiramente ele envia um profeta. Como nós conversamos ontem, né, estávamos dizendo, quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra já estava totalmente num estado deplorável, a moral falida, caída, a condição humana, o povo com total perversidade no coração. Não muita diferença no quadro que temos hoje, né? Talvez não somos despertados, não conhecemos, mas já houve um tempo ruim, como o que nós estamos vivendo hoje. Sim, esses foram os dias de Noé. Então, isso é uma identificação que o Senhor disse que seria nos últimos dias, estaríamos nesta mesma condição. E esta é uma condição precária, né? Infelizmente, onde o homem tem se esquecido de Deus, não procura Deus, não quer conhecer Deus, e a maldade sempre aumentando, né? A criminalidade aumentando, a política totalmente falida, a moral política, a ética política, tudo falido. E como se não estivesse acontecendo nada, aqueles homens, você vê aqueles homens cheios de pompa e de coisa, fraudando um povo e como se nada estivesse acontecendo. É um estado horrível, não é? É um estado de loucura que o ser humano está vivendo, está passando, e tudo vai bem, tudo está tranquilo, mas isso um dia terá fim, né?
como foi nos dias de Noé, Deus disse que aquilo teria fim, então foi a razão de Deus falar com aquele profeta e revelar que ele ia exterminar aquele povo. Mas antes de fazer isso, ele mandou o profeta avisar que ele ia trazer um dilúvio sobre a terra. Então, assim, Deus procede. Sempre Deus usa seus servos, os profetas, para anunciar ao povo, anunciar o segredo, para que assim nós ficamos sabendo do que Deus vai fazer. Então, precisamos tomar a Escritura e ter estes conhecimentos, não é verdade? Para que assim nós possamos ser encontrados dentro desta graça de Deus, desta graça que revela a manifestação de Deus, o segredo de Deus, para trazer o conhecimento do que é esse Deus e o que Ele quer de nós, para que assim então nós estejamos prontos para estar com este Deus. Graças a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Deus não deixa nada encoberto, Deus não engana ninguém. No dia do juízo final, ninguém poderá dizer que Deus não falou com ele. De uma forma ou de outra, as pessoas leem a Bíblia. As pessoas ouvem da Bíblia. E Deus tem a sua maneira perfeita e correta para um povo que o ama, que o deseja e que tem no seu coração um desejo até mesmo de um chamado arrebatamento pela Bíblia. O que é este arrebatamento? É uma salvação toda especial que a Bíblia disse que quando o Senhor voltar aos ares, nós encontraremos com Ele nos ares. Isto é uma salvação especial e ela não é para qualquer um. Ela é para quem conhece a palavra de Deus, sabe o que é Deus e até mesmo anda com este Deus. Você já ouviu falar de Enoque? Diz a Bíblia que Enoque é o 7º homem depois de Adão. E a Bíblia informa que ele andou com Deus. Ou seja, ele tinha intimidade com Deus. Todas as tardes ele saía para o seu culto de adoração com o Senhor, para adorar ao Senhor. Até que um dia ele saiu de casa e ele não voltou mais. Deus para si o tomou. Ou seja, Deus o levou ao céu sem que ele provasse a morte. Isso que nós chamamos de arrebatamento, Porque ele foi trasladado, ou seja, transportado, tirado de um lugar para o outro. Deus tirou ele deste mundo para o reino celestial, sem que ele provasse a morte. Então, nisso, Deus estava trazendo um quadro, mostrando que nos nossos dias, no tempo final, haverá também este arrebatamento. Isso que nós chamamos de uma salvação especial. Mas para isto nós temos que conhecer a graça de Deus que Ele tem enviado para nós e estarmos sempre na presença desse Deus, caminhando com Ele, andando com Ele, como Enoque andara com Deus e Deus para si o tomou. Então nós sabemos, temos a promessa em Tessalonicenses 4, verso 16, que Deus tomará um povo nos ares. Este povo, então, tem que andar com o Senhor. Mas para andar com o Senhor, nós temos que andar segundo a Bíblia. E segundo a Bíblia que temos, há mistérios que haviam de ser revelados. Neste último dia, então, para revelar os mistérios ou o mistério de Deus, é necessário que haja um profeta. Então, talvez isto é um pouco desconhecido, da mente humana, descrida na mente religiosa, porque aí fazem as suas interpretações erradas sobre o que é um profeta. Então, quando se diz profeta, nós encontramos o povo que lê a Bíblia, carrega a Bíblia, até mesmo chamam a si mesmos de cristãos,
ele é mostrado dentro da Bíblia, que ele diz que crê que há um profeta, que Deus enviou um profeta para nós neste tempo final. Isso cai na descrença das pessoas, porque são ensinadas a não crer nos profetas. Por isso, nós olhamos dentro da Bíblia, Deus sempre trabalhou com Israel por meio de profetas. Eles eram especialistas em conhecer profetas. Por isso, quando eles esperavam o Messias, que era um ungido para a salvação, para reinar sobre eles, né? Quando eles esperavam, eles sabiam que ele seria um profeta. E esta é a razão pela qual, quando Jesus se manifestou a Israel, ele foi chamado, ele dizia que ele era o filho do homem. Este filho do homem, então, eles sabiam que era um profeta. Agora, tão verídico que ele era um profeta, que eles sabiam disto, porque o Senhor Jesus fez a pergunta aos seus apóstolos, né, aos seus discípulos, que dizem os homens ser o filho do homem? Então eles responderam, uns de ser Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitou. Então, eles sabiam que ele era um profeta, porque eles pensaram que era até mesmo um dos profetas que havia ressuscitado. Então, é inegável que eles criam que ele era um profeta. E é isto que nós precisamos entender. Quem era aquele profeta? Era o Deus eterno, manifestado em carne humana, que era Jesus. Então, eles o conheceram como um profeta, filho do homem. E até mesmo os discípulos, né, perguntaram ao Senhor Jesus sobre o profeta Elias. Você pode ler a escritura que está em Mateus 17, né? Versículo 10 em diante. Eles perguntaram para o Senhor Jesus se eles criam que ele era o Messias, mas a Bíblia disse que o profeta Elias viria antes do Messias, né? Então eles perguntaram, não é mister que Elias venha primeiro? Não é necessário? Então Jesus disse, em verdade vos digo, Elias já veio primeiro. Então não o conheceram e o mataram. Então ali ele estava falando do profeta João Batista. Mas não é Elias? É isto que nós precisamos entender, que nós sabemos de um profeta Elias. Ele é chamado de tesbita, e ele veio a profetizar contra Acabe em Israel, aquele profeta. Ele foi usado por Deus em tal grau de poder e virtude da palavra de Deus, naquele dia condenando o pecado, falando contra o pecado daquele dia. E aquele ministério, aquela ação foi agradável a Deus. Então nós encontramos na Bíblia que este profeta Elias, o tesbita, ele não morreu. A Bíblia disse que Deus o transportara em uma carruagem, em um redemoinho que veio de uma carruagem, Deus o transportou também para o céu. Qual o motivo dele ser também trasladado, transportado por Deus ao céu? É para que aquele físico não morresse, para que aquele espírito que estava em Elias, aquela unção que era do Espírito Santo, voltasse e continuasse um trabalho. Então aquele espírito de Elias continuou em um homem chamado Eliseu. Então, da mesma forma, quando a Bíblia disse que Elias viria antes do filho, então ali nós encontramos João Batista no espírito e virtude de Elias. É o espírito que estava sobre aquele homem, como nós encontramos que Jesus disse, Elias virá primeiro. Então o próprio Senhor Jesus está ainda falando de mais uma manifestação de Elias. Então, quando nós falamos de ministérios de Elias na Bíblia, nós estamos falando de ministério profético,
ou seja, um ministério profeta que Deus envia sobre a terra. E Deus trabalha dentro deste homem com este ministério de Elias, porque o espírito de Elias não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus trabalhando dentro do homem daquela maneira, um homem que se posiciona com a palavra, que não tem medo de anunciar o evangelho, e assim também, então, ele grita contra o pecado. É um profeta vindicado, eu estou falando para você. Porque nós temos, esses são profetas vindicados, preordenados por Deus para receber visões e ordens celestiais e assim anunciar ao povo. Receber segredos da palavra de Deus e anunciar ao povo. Este é o trabalho de um profeta. Nós sabemos que a palavra profeta, ela deriva também, ela traz também pregadores. Qualquer homem que prega o evangelho, um pastor genuíno, ele é um profeta anunciando estas profecias já escritas, mas ele não é um vidente. Ele não é um profeta vindicado. Ele é um pequeno profeta pregando o evangelho e as profecias que há dentro deste evangelho. Então não temos profetas vindicados para a hora que nós vivemos. Então devemos conhecer as vindicações proféticas, conhecê-las dentro da Bíblia e conhecer as manifestações proféticas que Deus traz sobre o seu povo. Agora que possamos crer nas Escrituras e buscar de todo o nosso coração, não cair em descrédito, né? Porque quando nós descremos da Escritura, seja de uma parte ou de outra, isso não nos permite sermos verdadeiros cristãos. Para sermos verdadeiros cristãos, filhos de Deus, há uma necessidade de crermos em toda a palavra de Deus, toda, desde Gênesis e Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Não podemos nem mesmo dizer que há partes da Bíblia que foram para os judeus e que também é concernente a nós, então nós dizemos que aquilo foi para os judeus. Então nós cremos também, a Bíblia ou é toda para nós ou ela não é nada para nós. Ela é em sua totalidade ou não é nada. Então precisamos tomar Deus em sua palavra e assim estarmos prontos, ser abençoados, estar seguros, ter prosperidade, né? Porque no livro de Crônicas, no capítulo 20, verso 20, está escrito assim: e pela manhã, cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Ó, crer em Deus é uma segurança, né? Mas esse crer em Deus é segundo o que ele revela e o que ele tem em sua palavra. Então ele continuou: crede nos seus profetas e prosperareis. Esta prosperidade não é prosperidade natural e de coisas naturais. Prosperareis espiritualmente, né? Porque o profeta, ele traz as coisas concernentes ao Espírito de Deus, falando da espiritualidade celestial. Então temos prosperidade, conhecimento, né? O enriquecimento para a nossa vida espiritual é crendo nos profetas de Deus. Então precisamos tomar as Escrituras para que assim nós possamos crer no Senhor nosso Deus, estarmos seguros e crer em seus profetas. Então, por meio das Escrituras, também conhecer os profetas. Como nós conhecemos a vida eterna, né, em Jesus Cristo, como disse São João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Então elas testificam de Jesus, elas testificam do Senhor, ela testifica de seus profetas, as Escrituras testificam
do poder de Deus e as suas manifestações, para que assim ele possa preparar um povo de bom ânimo, de boa fé, de fé genuína em sua palavra, que pode crer nesta palavra totalmente. Então o Senhor Jesus disse, é necessário que Elias venha primeiro. Então o Senhor Jesus, na qualidade de profeta de Deus, ele também estava anunciando que viria um profeta, porque ele disse, Elias virá. Ele não... Você vai tomar 2 versículos e compará-los, porque você vai tomar versículos anteriores, este versículo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então ele está dizendo algo futuro, Elias virá e restaurará. Então ele estava pronunciando, a pronúncia ali está para um futuro. Logo você continua lendo, ele disse, eu vos digo que Elias já veio. Aí ele estava falando de outro, agora ficou no verbo passado, Elias já veio. E fizeram com ele tudo quanto quiseram, ou seja, mataram a João Batista. E ele disse, assim também farão padecer o Filho do Homem, ou seja, eles matariam também aquele profeta, o Filho do Homem, que era Jesus. Então ali nós temos 2 versículos, o Senhor Jesus anunciando para o futuro a vinda de um profeta, e o outro ficou no passado, qual eles haviam matado. E nós encontramos em Apocalipse 10:7 uma promessa de que Deus vai anunciar o seu segredo através da voz de seu anjo. Então lá está escrito que Deus fará isto. Então diz certamente, agora eu me esqueci a escritura, mas Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele anunciar o evangelho, tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. A quem o Senhor revela o seu segredo? A um profeta. Então esta escritura, ela deve ser um profeta que Deus manifesta ao povo para revelar o segredo de Deus. E esse profeta, ali está escrito anjo. Anjo quer dizer um mensageiro. Um mensageiro é um profeta. É um anjo de Deus, é um anjo terreno. Não é um anjo celeste que ali está dizendo. Ali está mostrando um anjo terreno, no qual a voz dele traria esta anunciação do segredo de Deus, a quem o Senhor revela o seu segredo, aos seus servos, o profeta. Outra vez, Amós 3:7, né? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a quem o Senhor revela o seu segredo é aos profetas. Então, a necessidade de haver profetas. Então, se Deus trabalhou com Israel, enviando-lhe profetas, vindo para as nações, para o mundo gentil, as nações, os povos, que é o povo fora de Israel, Deus trabalha também por meio de profeta, ou ele seria injusto. Não haverá uma religião julgando outra religião, uma igreja julgando outra igreja. Haverá uma palavra de Deus, como nós já temos, ela julgará o mundo todo. E como ela julgará, é conforme Deus a pregou através de seus santos apóstolos e profetas, a quem ele trouxe estas revelações, e é dentro delas que nós nos encontramos. E só estaremos aptos a encontrar ao Senhor se encontrarmos Deus dentro destas escrituras, da maneira que ele manifesta. Talvez é um pouco difícil de entender, você está ouvindo isso pela primeira vez. Então precisamos buscar mais, examinar mais escrituras, para que nós vejamos pontos esclarecedores que Deus trabalha por meio de seus profetas, e assim podermos apossar das bênçãos de Deus, através de suas profecias, através de sua palavra, na qual nós temos a vida eterna. Amanhã prosseguiremos, né? Se Deus quiser, amanhã mais tarde um pouquinho, amanhã às 6h30, né? Amanhã às 6h30, amanhã não vai ser 6 horas não.
6h30, 6:45, vamos deixar 6h30 amanhã, nós prosseguiremos com este assunto sobre Deus revelando o seu segredo aos seus servos, o profeta, a quem Deus revela o seu segredo, para que o povo não fique desinformado, não fique sabendo só de coisas intelectuais através de religião e através de teologia. Não. Deus manifesta de uma maneira simples e contrária ao pensamento humano. Deus sempre contraria o pensamento humano, porque nós sempre queremos Deus dentro do nosso limite humano e queremos que Deus seja e nos sirva de acordo com o que nós queremos, quando na verdade é nós que temos que servir a Deus como Ele o quer, não é verdade? Então que assim procedamos. Deus te abençoe. Tenha um bom dia na presença de Deus, tenha um bom descanso, que a graça e a misericórdia de Deus possa continuar revelando-se em nossos corações, a cada dia, a cada momento, em nome do Senhor Jesus, né? Esta é a minha oração, a seu favor e a meu favor. Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, povo de Deus.